bater um papo aqui super legal com a doutora, professora médica veterinária, doutora Rafaela Dalpiero, e vamos continuar o assunto da semana passada aí, que é um assunto que cabe a todo mundo tem o seu pet, todo mundo tem o seu cão, todo mundo tem o seu gato. Falamos com uma nutricionista e hoje vamos falar com uma médica veterinária super especialista nisso, há muito tempo no ramo, professora, dá aula. Eu tenho certeza que vai esclarecer um monte de coisa para vocês. Doutora, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vir atender a gente aqui e dar grandes dicas para esse público aí, que todo mundo tem seu bichinho em casa, né? Obrigada, Claudinho, pelo convite. Eu fico bem feliz de estar aqui falando sobre uma das áreas que eu atuo, né, que é com os pequenos animais, e o que puder estar ajudando, estamos aí para conversar. Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de noção dos cuidados básicos, né? O que você pode passar para essa população aí que tem seu cachorrinho junto com criança, dentro de casa? Quais são as dicas? Na verdade, assim, muitas pessoas querem ter um animal, muitos têm um animal, mas às vezes não têm as informações do que é necessário para cuidar corretamente de um pet. A primeira coisa que eu sempre falo é que quando você adquire, né, você adota, você pega um animalzinho, você tem que saber que pelo menos aí durante 12 a 15 anos, esse animal vai estar junto com você. Então, você vai ter um membro na sua família a mais. E esse membro precisa de cuidados, né? Muitas pessoas acham que é somente ter ali um pratinho de ração, água e acabou. Nós temos que cuidar tanto da saúde desse animal, né, tanto física como emocional, como psíquica e também de toda a parte de prevenção de doenças e cuidados com a doença, né? Vacinação é de suma importância. O animal filhote tem que ser vacinado contra diversas viroses, sinomose, parvovirose, hepatite, que estão dentro das vacinas polivalentes. A vacina é muito importante a gente fazer a aplicação pelo médico veterinário. Então, assim, não leve o seu animal em qualquer local para ser vacinado. Por quê? Porque a gente tem que dizer e saber que essa vacina vai fazer efeito. O animal precisa tomar remédio de verme, precisa ter uma alimentação adequada, seja com uma ração, seja hoje a gente tem cuidados nutricionais, onde a gente pode trabalhar com alimentação natural cozida, crua, dentre outras, feito por um médico nutricionista. E claro, né, são os check-ups de saúde, que é importante também, né? Assim como nós fazemos uma vez ao ano ou a cada 6 meses, o animal pelo menos uma vez ao ano tem que passar no médico veterinário para ver como é que tá a sua saúde. Se temos aí... A recomendação é uma vez por ano? Uma vez por ano, a cada 6 meses é o ideal pra gente fazer. Agora, você tocou num ponto que eu acho interessante aqui a gente deixar bem explicado, né, com relação às vacinas. Essas vacinas, elas são geladas, tudo. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Por isso você fala por um veterinário fazer, né? Exato. Tem muita gente que tá dando vacina aí e não funciona para nada, né? Ela pode estar fora do prazo, ela pode estar fora da geladeira. A importância da vacina, como é que é? A primeira coisa é, para você fazer uma vacina, para você tomar uma vacina, você tem que ser saudável. Sim. Né? Então, sim. Eu não posso simplesmente, nossa, eu tô com dor, tô com febre, tô Tá amuado. aí, então, a razão da veterinária, Exatamente. do veterinário aplicar, né? Por quê? Porque somente o veterinário está apto para saber se esse animal está saudável para receber a vacina. Receber a vacina, né? Então, o animal é avaliado para receber essa vacina. Além disso, tem toda uma questão de logística de temperatura e de cuidados e afins. Né? Então, por exemplo, do local, né, da fábrica até a distribuidora, eles têm que garantir uma temperatura correta, que geralmente é de 2 a 8 graus. Do local, né, que chegou até a casa do veterinário ou até a clínica do veterinário tem também. E o veterinário é responsável depois por manter, né? Sim. Manter a temperatura, manter a aplicação, manter toda a forma correta. Tem um mito aí que diz de vacina importada. Nós temos no Brasil boas vacinas e bons laboratórios, né? Nós temos boas vacinas, bons laboratórios, porém eles não dão o mesmo respaldo que o importado nos dá. Tá? O importado, eles não dá um certificado de garantia de eficácia. Então, se esse animal foi vacinado com a vacina importada pelo veterinário numa forma correta e acabou adquirindo a doença, porque nada é 100% na vida, né? E nenhuma vacina, eles te dão todo o respaldo de cuidado financeiro, porque eles têm estudos de milhares, né, de muitos anos da eficácia da vacina. Sim. As nacionais, a gente tem laboratórios nacionais, o que acontece é que a gente não tem esse respaldo de garantia de eficácia e, infelizmente, a gente não sabe como é que foi esse condicionamento correto da vacina até chegar na sua casa. Já para a vacina importada, ela tem toda uma legislação
rigorosa Muito para mais rigorosa, isso. né? Né? Então, normalmente, os médicos veterinários trabalham somente A com linha de importada. prevenção é a mesma. A linha de prevenção é a vacinas. mesma. Já teve... As importadas atingiam mais, né? Hoje a nacional já iguala isso, né? Atinge todas as... Os médicos veterinários não trabalham com nacional. A gente trabalha com importada, assim, 90%, né? Sim. Por causa dessas garantias que a gente tem em relação ao laboratório. Então, eu não consigo te passar a confiança ainda da nacional e da importada. Financeiramente, com essa alta demanda, tudo melhorou também. Já não é mais um bicho de 7 cabeças, né? De você manter o seu animal dentro de um critério de vacinação saudável. Não, né? nem um pouco. E, na verdade, é prevenção, né? A gente está trabalhando com evitar com que esse animal fique doente. Eu até falo, vamos supor, vamos pagar uma média anual de... botar um valor irrisório. R$300 de vacina por ano, né? Se você dividir isso por dia, quanto que vai 20 dar? e poucos reais. Né? Então, Por assim, mês, né? por mês. Uhum. E se esse animal pegar qualquer doença, se você for lá, consulta, exames, medicação, e às vezes você pode acabar perdendo o seu pet, quanto que você gastou a mais? Sim. Né? Então, a gente coloca Preventivo, assim... vacina é tudo de prevenção, Exatamente. né? Tanto pra gente quanto pros veterinários. Né? Tanto que nós estamos tendo surtos, normalmente, principalmente de cinomose, que é uma doença extremamente grave, e que, assim, tem casas, por exemplo, que tem mais de um animal positivo. Então, o custo desse tratamento é muito alto e a pessoa tem que estar ciente que a chance dele vir a óbito é muito alto. E poderia ter evitado com uma vacinação. Entendi. Essas vacinas, elas são anuais, se repetem todos os anos ou é um ciclo? Faz na juventude, tudo ou não? É um ciclo anual, né? Por quê? Porque a gente trabalha com imunologia, né? Ou seja, quanto de anticorpos que eu tenho contra aquela doença e a gente adquire pela vacinação, tá? Existem estudos que no exterior, né, as vacinas são aplicadas às vezes a cada 2 ou 3 anos. No Brasil, como a gente tem endemia, a gente tem as doenças infecto-contagiosas extremamente ativas, então assim, a gente tem surtos que não tem no exterior. Sim. Então a gente continua trabalhando Mas com as patologias eficácia. são iguais. São as mesmas Lá patologias. também tem, né? Tem também. Parvovirose, sinomose. Sim, sinomose. Tem também, porém... Lá é mais controlado, é isso? É muito controlado. Por quê? Porque tem a obrigatoriedade da vacina e aí a gente consegue ter controle do surto. Aqui a gente não tem. Então, quando começa a ter, a gente começa a ter muitos casos. Então, aqui, para a gente realmente garantir a eficácia da vacina, os laboratórios pedem 1 ano. E você acha que isso, da diferença de lá para cá, pode ser até meio polêmico, é a fiscalização? Eles são mais rígidos com fiscalização, com as campanhas de vacinação? Na verdade, não é uma rigidez de campanha e afins. Eu acho que isso daí também é cultural, cultural, né? É uma questão de informação desde sempre. Então, todo mundo que tem um animal lá nos Estados Unidos, por exemplo, que foi aonde eu já trabalhei, que eu já fiz estágio há muitos anos e tudo mais... É assim, eu tenho um animal, eu já vou microchipar, vou vacinar. Isso, assim... Já faz parte da Já faz cultura. parte daquilo. Já sabe. Sim. Eu tenho que pegar um animal e fazer isso, né? Não tem, depois eu vejo, é só comprar ração. Não, então isso já é cultural. Então isso é uma questão que eu falo de informação. Né? Aqui a gente tenta passar informação, mas muitas pessoas não têm acesso. Eu já te conheço aí há 14 anos, né? 14, 15 anos. Você está vendo essa evolução no Brasil? Você está vendo que o povo está cada vez mais criando essa cultura, porque a gente vê, né? Muita gente tratando o cachorro assim, que nem família, tudo isso aí tá mudando realmente? Tá mudando bastante. A gente vê uma mudança bem grande. Eu acho que o boom da mudança a gente teve até foi na pandemia, que as pessoas ficaram em casa e tiveram que observar mais o seu pet, que a pessoa não tinha esse olhar, às vezes, com o seu pet. Mas também por quê? Porque agora a gente tem um acesso muito melhor das redes sociais. Você entra no Instagram, você consegue ver um Reels de 1 minuto. Então, você acaba tendo maior chance de informação. Né? Antigamente, as pessoas realmente, assim, eu tinha um cachorro, eu vou levar na casa de ração do lado da minha casa, porque é lá que eles resolvem. Sim. E isso era a cultura que se tinha. Hoje está melhor. Né? Porém, ainda é um projeto de formiguinha, da gente informar a população, porque a gente tem população de A, B, C, D, né? A gente sabe que as pessoas que têm uma condição melhor já têm uma informação um pouco maior, mas muitos não têm. Então, a pessoa acha que é a mesma coisa, a pessoa acha que não precisa. O meu avô cuidava o cachorro comendo fubá com arroz. Isso tem. Né? Esses mitos tem direto. E aí, fala, então por que eu não faço isso? Mas a gente não vê que antigamente um cachorro vivia 7 anos, hoje ele vive 20. A expectativa de vida também aumentou. Aumentou muito. Então, ou seja, claro, se eu tenho um animal que não come direito, que não tem os
cuidados direito, a expectativa de vida dele vai ser melhor, ele vai morrer de idade com 7 anos. Sim. Hoje a gente fala que um animal está entrando na terceira idade com 8, 9 anos. E os animais vivem. E tem isso também, tem o infantil, o adolescente, o idoso, tem veterinário para tudo isso. Tudo isso. Hoje em dia a gente já tem bastante... As especialidades, tem as né? especialidades? Temos sim. todas, cardiologia, dermatologia. Eu trabalho com nutrição, com dermatologia, com medicinas integrativas, que são outras áreas que a gente tem muito interessante. Isso, vamos falar já, Aí porque a é um gente assunto tem que até... cardiologia, neurologia. Então, hoje a gente, por já ter um pouco mais de informação, a gente já consegue, como veterinário, trabalhar bem mais Você as é uma especializações. veterinária clínica, você pega tudo. Eu trabalho com clínica, porque eu acho que a clínica é a base de tudo, tá? Eu tenho especialização em clínica também, mas hoje eu me considero uma veterinária integrativa. Por quê? Porque eu integro outras especialidades para um tratamento por um todo. E outras técnicas. E outras técnicas, Sim, né? agora sim, hoje é como humano, né? Você vai lá, você faz uma visita clínica e se você vê necessidade, você encaminha para uma outra cardiologista, que bacana. Exatamente. Então existe todo esse... Existe toda esse... Tá melhorando, acredito que daqui a 5 anos vai ser muito... A pessoa tem já tem uma veterinários que noção. fazem imagem, tudo isso, como no humano, né? Exatamente. E esse mito financeiro, hoje é mais tranquilo, hoje as pessoas estão conseguindo, porque sempre foi muito caro, né? Eu lembro que... Na verdade, assim, não posso dizer que... Não acho que é caro, nem se compara não dá pra comparar a vida humano com... e afins, né? Porém, as pessoas estão entendendo a necessidade de realmente cuidar desse animal da forma correta. E a prevenção né? é o caminho, né? E assim, a medicina preventiva hoje é a idealidade, é o ideal, né? Sim, Porque eu vou evitar com que venha a ter pioras. Que é o caro, né? É o a mais hora que caro. chegar no BO... Ou a emergência, né? Sim. Que é o mais caro. Por exemplo, né? Esse animal que não se vacinou, pegou sinomose, ele vai entrar numa emergência e aí você vai ter um custo muito além do que aquilo que você pensava que teria. Sim, como né? a gente também, né? Como a gente. Eu acho que você falou muito bem colocado. Na pandemia, as pessoas se aproximaram mais dos seus animais tudo, e começaram realmente a tratar como humano, né? De uma maneira correta, né? Eu falo que na pandemia, assim, a gente trabalhou bastante. Por quê? Porque aquela pessoa que não ficava em casa começou a ver um animal se coçando, começou a ver que o animal começava a lamber. E é muito mais observação, né? Muito mais não observação. fala, não conta. É você que tem que estar observando. E quem tem esse contato direto, como eu, que sou cachorreiro, tenho um cachorro 24 horas comigo, você começa a ver detalhes assim de bater o olho, né? Exatamente. E isso hoje aparece muito, né? Sim. Mas a prevenção é o caminho. E a gente tem visto melhoras, realmente, né? A gente tem a população que dá o básico, o ideal, e aqueles que também tratam humanizando o animal, né? Que aí eu já posso dizer que a humanização desse animal já não é bom para ele. A gente vê lá colocando... importante. Né, colocar roupinha, colocar numa cadeirinha, ir no shopping, levar dentro de um carrinho. Isso não é saudável para ele. Isso não é saudável para o animal, Tá. né? Um animal precisa ser um cão, um animal precisa ser um gato. Cachorro sendo cachorro. Cachorro gato sendo cachorro. Então, sim. assim, o cachorro vai cheirar, o cachorro vai se esfregar. Isso é da natureza dele. A gente tem que deixar isso acontecer. Né? A gente até fala, por exemplo, é muito importante a vitamina S, que é a vitamina sujeira, literalmente. Sim. Né? Para criar anticorpos, imunidade. Então, a gente vê que esses animais, quanto mais humanizados que a gente tem hoje, a gente vê animais mais sensíveis e com maiores chances de doenças. E ele tem uma defesa natural, né? O cachorro que come a graminha ali e precisa andar e precisa botar o pé no chão. Isso aí de cachorrinho no colo, tudo, precisa tirar um pouquinho também. Precisa. E tá um exagero, não tá? Tá um exagero, né? A gente consegue ver. E assim, não é tratar a mesma coisa. Então, não é a mesma fisiologia do humano, não é a mesma fisiologia de um bebê. A gente sabe que muitas pessoas estão deixando de ter filhos e tendo pets dentro de casa. E querendo né? substituir isso. E querendo substituir, não substitui. Que não é a realidade, né? Sim, sim. Então, não adianta chegar e dar uma chupeta para um cachorro, né? Gente, o animal pode engolir, a gente vai ter um problema, vai ter que fazer uma cirurgia e afins, né? Sim, sim. Então, a gente precisa realmente ver, assim, o que é o cuidado, o que é importante, o que eu vou fazer para o bem-estar desse animal. Tanto que nós temos, hoje em dia, também, muitas pessoas se especializando em comportamento. Ah, bacana. Né? Por quê? Porque o animal, hoje em dia, tá estressado, tá ansioso. E ali você tem que ensinar os dois, né? Você tem que ensinar o dono, o tutor e o cachorro. Exatamente. A saber lidar com ele, né? Exatamente. Por quê? Porque o animal não sabe que ele é animal mais. Né? Ele acha Entendi. que ele é uma criança. Sim, sim. E o humano está cada vez mais partindo para esse caminho, né? Eu vejo aí, assim,
pets que parecem gente, né? Exatamente. A gente que é mais do campo, mais acostumado com cachorro, tudo, você vê que não é aquela realidade. Você vê que não é um cachorro feliz, né? Não. Não é. Ele é geralmente estressado, briga com tudo, reclama de tudo, por causa dessa condição, E né? aí a gente trabalha com a questão emocional e psíquica dele também, que vai estar alterada. Então, tem animais hoje em dia, né, que já estão entrando até com, às vezes, medicações controladas para isso. Né? Então, ou seja, o nível que a gente está de querer mudar a vida desse animal, mudar a natureza dele, trazendo problemas emocionais para esse animal. E acaba ficando difícil pro veterinário, porque você tem que lidar com ele e com o tutor. Você tem que explicar pro tutor tudo isso, né? Exatamente. E às vezes a pessoa que está se excedendo, tudo, e você vai ter que falar isso, né? Falar, olha... aí né? a gente entra num impasse de, às vezes, concordar e não concordar, né? O tutor... E acaba é uma que... técnica, né? Mas de você ir colocando para a pessoa Sim. que não é aquilo, que o cachorro precisa, tá? Então tem muito lance aí de problema emocional também de Muito problema cachorro. emocional, muito. Aquele cachorro que fica nervosinho, que quer morder, tudo, ele... Animal nervoso quer morder, ansioso, destrói as coisas, come as coisas, lambe pata, automutilação. Então, daí a pessoa, pô, meu cachorro come tudo, come chinelo, e a culpa não é dele, a culpa é desse... tratamento que está sendo dado a ele, né? E às vezes a pessoa reclama, né? Um animal, filhote, vamos dar exemplo de raças, né? Eu tenho um Border Collie, eu tenho um Golden, que são animais extremamente ativos, que precisam de um gasto energético. Você coloca ele num apartamento dentro de um apartamento sim. E sai com ele para fazer xixi, ou sai com ele 10 minutos por dia. Ele vai estar nervoso, ele vai estar ansioso. Por quê? Porque ele tem energia acumulada, sim. né? E aí começam a ter problemas comportamentais relacionados a isso. E agora vamos falar um pouquinho dessas terapias alternativas que tanto veio para ajudar, né? O que você pode falar para a gente? Uma coisa que eu achei muito bacana, e eu vi procurando em tudo, eu tô vendo que você é uma das pioneiras nisso, que é a cannabis no mundo pet aí, né? Conta um pouquinho pra gente disso, dessa terapia. A cannabis medicinal, né, posso dizer que, na verdade, a gente trabalha com o chamado endocannabinologia. O que significa isso? A cannabis, quando a gente fala cannabis medicinal, a gente não está falando da erva, a gente não está falando da fumaça e nada disso, né? É a mesma planta, é a planta vindo da cannabis, né? Aonde a gente vai fazer o extrato, a retirada dos óleos. Dentro desses óleos, a gente tem algumas substâncias. As mais conhecidas são o CBD e o THC, né? O CBD, o canabidiol, e o THC, que se utilizado de uma forma não correta ou numa dosagem não correta, pode causar os efeitos colaterais da brisa e afins da cannabis. Dentre outros, CBG, CBN, terpenos, dentre outras ações. Só que por que funciona e qual que é a ação, né? Porque a gente tem um sistema fisiológico normal, que é aquele que todo mundo conhece, sistema gastrointestinal e afins, e a gente foi descoberto, há não muito tempo, um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema ele é responsável por homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio do corpo. Então, esse sistema, ele rege todos os outros sistemas do nosso corpo. Sim. E é algo que nunca foi estudado. Ninguém aprende na faculdade, né? Se você não pesquisar, você não vai aprender sobre. O nosso próprio corpo, ele tenta, de algumas formas, formar, né, substâncias que são parecidas com CBD e THC e as outras, para fazer o equilíbrio do nosso corpo. Então, ele é responsável por reger todos os sistemas. É um maestro do corpo. E aí, o que foi visto, né? A cannabis, ela é plantada, ela é cultivada há milhares de anos e sempre foi utilizada de uma forma medicinal para tratamentos, para dor de cabeça, para cólica e afins, né? E a gente consegue ver que ela trabalha muito parte psíquica, né? Sistema nervoso, imunidade, tá? E aí a gente consegue trabalhar aumento de imunidade, eu consigo trabalhar equilíbrio neurológico, consigo trabalhar convulsão, ansiedade, até outros problemas como alergias, né, atopia, coceira. E aí ela atinge em cada um desses sistemas, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente utiliza muito, né, que é o mais conhecido, é para dor, né? Então, assim, dores crônicas, a cannabis medicinal, ela é sensacional. Então, tem animais que, às vezes, usam medicamentos altamente controlados, tarja preta, por causa de dor. E com o uso da cannabis, a gente já consegue, às vezes, até zerar essas medicações. Mais natural. Mais naturais que não vão... complica outras coisas, Exatamente. Sim. Porque você pegar um animal que usa um analgésico 10 anos da sua vida, gente, outros sistemas dele vão começar a falhar mais pra frente, né?
A convulsão, um animal que usa um anticonvulsivante para sempre, não quer dizer que eu vou conseguir, às vezes, retirar esse Um mito ou é anticonvulsivante. verdade daquilo que a maioria dos animais convulsionam, os cachorros, tudo? É por raça? É um mito, é por raça. A gente tem o fator genético que acontece e a gente tem algumas doenças que afetam o sistema nervoso, né? Então, assim, os animais não são para convulsionar, ele não pode convulsionar. Se ele convulsiona, ou ele tem alguma doença ativa, ou ele tem essa alteração aí que pode ser genética, né? Esse problema genético é muito difícil de controlar, né? Difícil. Porque no mundo animal existe cruzamento, tudo, e aí vai trazendo esse tipo de problema. Exatamente, né? tanto que a gente tem doenças que são predispostas por raça. Né? Então, assim, eu quero uma raça X, né? Eu quero um pug. Né? Então, eu tenho que saber que o pug tem tendência a ter problemas de pele. Você já sabe disso. A gente já sabe disso. E a pessoa, se for adquirir um animal que não seja, né, um vira-latinha, adotado e tudo mais, é bom que pesquise sobre as prováveis doenças que ele possa ter, para você estar preparada. E aí a prevenção é tudo, né? Você já prevenção trabalha com aquela raça sabendo que ele tem aquele problema. Exatamente. Né? Entendi. Né? Então, assim, voltando para a cannabis, esse sistema que nós temos, o nosso corpo, ele produz esses canabinoides de forma normal. Então, por exemplo, eu tô fazendo um exercício físico, eu consigo produzir canabinoides e meu corpo se equilibra. Por isso que a gente consegue, muitas vezes, fazer um equilíbrio com outras técnicas. Então, exercício físico, boa alimentação, diminuir a ansiedade, um animal precisa de passeio, às vezes a gente nem precisa entrar com a cannabis. Sim. Né? Tem animais que só regulando isso na vida dele, ele já para com os sintomas que ele tá, de ansiedade rotina, e afins. Criando uma rotina eficiente. Exatamente. E aí tem animais que mesmo assim eu preciso potencializar esses efeitos, então a gente, além de mudar o manejo, a gente adiciona cannabis. Então tem efeitos sensacionais em caso de sequelas de sinomose, em caso de convulsão, em caso de problemas de pele, animais com estresse, dor, aqueles animais idosos que sentem muita dor articular, e a gente vê uma qualidade de vida absurda, um animal que tem dificuldade para levantar, levantando e andando mais tranquilamente. Agora, a gente sabe que existe uma polêmica toda em cima, vamos falar no popular aqui, porque muita gente assistindo, da maconha, entendeu? Como é a legalidade disso? Existem laboratórios especializados para isso? É autorizado? Explica um pouquinho dessa legislação. A legislação, a gente já tem a liberação de trabalhar com a cannabis desde outubro do ano passado. Então, prescrito por médico veterinário. Prescrito pelo médico veterinário capacitado, né? Qualquer médico veterinário poderia prescrever. Porém, para a gente entender como é que funciona, eu preciso estudar. Então, a gente tem pós-graduação, a gente tem curso de capacitação, a gente tem pessoas que vão estudando para isso. Então, assim, sempre que você pensar na cannabis, procure um médico veterinário que a gente chama de prescritor, ou um médico veterinário que entenda sobre o motivo. Não pegou na internet, né? Não é porque é natural que não possa ter efeito colateral, não é porque é natural que eu posso prescrever de qualquer forma. Tem que ser bem aplicado. Exatamente. As doses, tudo isso, tudo certinho, né? Então, assim, o médico veterinário, a gente tem como trabalhar de duas formas. A gente tem hoje em dia na farmácia, né? A gente já tem laboratórios que produzem, porém o laboratório, hoje aqui no Brasil, eles produzem somente o CBD, e eles têm no máximo 0,3% de THC. Porém, o THC, apesar do pessoal ter esse mito, ele é muito importante. Ele ajuda muito na dor crônica, ele ajuda muito na insônia. É o que relaxa mesmo. É o que causa o relaxamento. É maconha, é isso aí. Né? Vamos dizer isso. Né? Porém, né, no humano, tem essa... Na verdade, a Anvisa não libera ainda a comercialização por laboratórios do THC. Então, né? a Anvisa, ela controla por um índice. Isso. É até isso que até pode usar. Até essa quantidade que pode. Nesse momento, né? A gente está tendo brigas, está tendo várias legislações aí para tentar quebrar e ver como é que vai trabalhar. Mostrando que precisa mais nisso. Exatamente. A gente tem inúmeros estudos dizendo da eficácia do THC, tanto para humano como para animal. Mas bacana, também. porque está evoluindo, né? Exatamente. Existem esses estudos, então vai evoluindo cada vez mais e vai se mudando cada vez mais. Então, eu consigo adquirir com a receita própria na farmácia, se for esse o prescrito para o seu pet. O custo disso é alto ou não? Hoje ainda não é barato, tá? Porque como tem essa legislação, tem toda essa questão ainda de lei, não são muitos que conseguem produzir. Então, a produção acaba ainda sendo cara. Entendi. Tá? Eu acredito que assim que tiver mais... Por causa da limitação, né? Da limitação. Sim. E aí, nós temos as associações. O que é uma associação? Né? É uma equipe que conseguiu habeas corpus, boas delas, ou que tem a autorização para cultivo
do medicamento, Tá. né? Então, a gente cultiva o medicamento, então ele é feito, triturado, é feito, plantado, tudo, e quem você se associa, você compra da associação, é como se você ajudasse aquela produção, né? Na verdade, você não está comprando o medicamento, pagando por ele, você está pagando pela produção e estudo daquilo. Né? E a gente tem inúmeras associações no Brasil. Inúmeros, né? E fica mais fácil de controlar também, né? Uma associação é bem controlada. É super controlado, né? E a gente consegue trabalhar com a forma que a gente quer. Então, ela tem vários tipos, né? A gente tem associação que tem CBD, THC, CBN, CBG, tem misturado. Eu consigo falar a porcentagem que eu quero e aí eu consigo fazer o medicamento ideal para aquele animal, né? É bem individual, né? Bem individual. Para humanos, consegue-se fazer a importação, né? Nós, veterinários, não somos autorizados a prescrever os medicamentos importados, né? A gente pode trabalhar ou com esses que a gente tem na farmácia hoje, ou com as associações, e a grande maioria dos veterinários trabalha com a associação mesmo. E a tendência disso cada vez é mais barateando, né? Baratear, porque vai crescendo. Né? Então, assim, algumas pessoas até que fazem tratamento conseguem habeas corpus para ela mesmo cultivar o seu medicamento, né? Então, às vezes, a gente pode ter lá a produção e conseguir fazer em casa para você se tratar. Por quê? Porque acaba sendo ainda caro devido a ter todas essas burocracias e nem todo mundo tem acesso, né? Então, vamos dizer assim, que um cachorrinho vai gastar um frasco custa de 300 a 2 mil reais. Sim. Né? Então, não é um tratamento de uma dipirona que custa 5 reais. Porém, a gente tem que pensar no efeito a longo prazo, né? Que é o quê? Eu vou trazer malefícios para esse animal, eu vou ter qualidade de vida, eu vou ter menos gasto, eu vou ter mais... A princípio, ainda, eu posso dizer que a cannabis está ainda como opção final. Então, por exemplo, animal com câncer, né? O animal tá com câncer, tá fazendo quimioterapia, tá fazendo todo o tratamento, mas a resposta não tá legal. Vai para cannabis. Potencializa, né? Tudo isso. A cannabis, ela não quer dizer que vai parar com a quimioterapia, mas ela tem efeito antitumoral, ela tem efeito para diminuir a metástase, então ela dor. E principalmente a dor e os efeitos colaterais que tem por causa da quimioterapia. Sim. Mas poderia ter entrado no começo, então a gente... Preventivamente. Né, a gente incentivando as pessoas, falando que existem outras técnicas, a gente consegue associar e muitas vezes diminuir a dose de uma medicação alopática que pode fazer mal e melhorar com a utilização, por exemplo, da cannabis do animal. E preventivamente ela funciona também? Preventivamente hoje a gente não trabalha ainda, a gente trabalha ela como tratamento dos caminho. Animais. Pode ser que seja utilizada mais pra frente, em cima disso, né? Mas assim, ainda hoje a gente acha que um melhor manejo, um melhor cuidado, a gente trabalha mais com a questão da prevenção, né? Do que utilizar realmente como medicação. E tem inúmeros estudos também que tá tentando fazer a liberação do cânhamo para alimentação animal, né? Para alimentação de bovinos, para alimentação de equinos, né? Tem um alto índice de proteína. Então, assim... Eu acredito que logo, logo vai ser meio que um futuro aí chegando. Muito estudo também, né? Isso daí coisa. deve estar, assim, brutal, né? Exatamente. Tá. Um outro assunto que a gente vê muito, controle de natalidade. O que você acha? O que é o caminho certo? É a castração? Como é que a pessoa deve... A gente tá vendo grandes campanhas aí de prefeituras, tudo, que isso aí tá sendo muito bom, né? Porque é um problema muito sério para as prefeituras também, os animais de rua. Ambiental, exatamente. O que você fala um pouquinho disso? Na verdade, assim, a castração a gente tem mitos e verdades sobre ela, tá? A castração eu acho importante para um controle de natalidade, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita rotina de animal que mesmo tendo dono, tem passeio, sai de casa de manhã e volta de noite, né? Aquela voltinha que não deveria ser feita. Né, a gente tem muitos animais ainda na rua que estão procriando. Então, para a gente conseguir reter essa questão mesmo, é a castração. E é um problema porque, assim, é uma gestação rápida, bastante, né? Então, assim, a população... a gestação se não dura tomar de 60... cuidado, bomba, né? De 60 a 65 dias, né? E aí, assim, rapidamente a gente consegue ter novos animais, né? A gente tem muitos estudos hoje falando pra gente não fazer uma castração tão pediátrica como a gente tinha 10 anos atrás, falando para castrar bem novinho, né? Porém, a gente tem que sentar e ver realmente qual que é a questão do meu animal, do ambiente que ele está e do que eu quero indicar. Vou dar um exemplo para você, né? Eu tenho uma casa com 10 cães, machos e fêmeas não castrados, todos ficam juntos, a pessoa adquiriu uma fêmea, e aí eu vou castrar ela com 6 meses ou eu vou castrar ela com a idade maior, que deveria ser o ideal.
Se ela não tem controle nenhum, vai bom castrar senso. quanto antes. É bom senso, né? Porém, a gente fazendo a castração, né, que a gente chama juvenil ou pediátrica, a gente predispõe o animal a ter outras doenças também. Entendi. Incontinência urinária, problemas articulares no futuro. Então, o ideal seria a gente ter o desenvolvimento pelo menos completo desse animal, para ele chegar no tamanho, peso de adulto para castração, tá? A Rafaela não tem acesso, tudo, e aí a gente faz protocolos individualizados. Aí que tá a questão de, vamos procurar o veterinário, vamos ver qual que é a melhor forma pro meu pet. Porém, gente, realmente eu estou totalmente... Economicamente, maciçamente, os órgãos públicos estão fazendo essas castrações, criando campanhas, né, com veterinário, e está ajudando bastante. Ajuda muito, eu acho assim... Para aquela pessoa que realmente não tem condição. Não tem condição, né? A gente tem as pessoas que não têm condição que participam dessas campanhas. E tem a noção de que precisa, né? Que precisa. Vou cuidar de um, não vou cuidar de tantos. Aí, né? sendo um pouco polêmica também, eu acho que talvez as prefeituras poderiam pensar um pouco nos animais que estão na rua, que não têm o tutor, né? Porque ainda na campanha, que é maravilhoso, principalmente para pessoas de baixa renda, que não têm acesso, porque a castração é uma cirurgia que tem uma anestesia geral, não é uma cirurgia que vai custar um budget baixo, não tem como se fazer uma castração de 50, 60, 100 reais no animal. Adianta. Tem todo tem todo um cuidado, tem um anestesista, tem um cuidado pré-pós-operatório. Então, assim, não tem como ir nessas campanhas sem ser por uma prefeitura e tudo, com baixo custo, né? Então, a gente tem um custo aí elevado. Então, eu acho sensacional. Porém, a gente ainda precisa pensar nos animais que não têm o tutor para levar ele para essa castração, né? Como que é? E aí caberia mesmo ao órgão público disso, né? Fazer, talvez pegar esse animal, castrar. A gente tem muitos animais que a gente chama de comunidade, né? Que são aqueles animais que moram na rua, né? Que a rua cuida. Hoje todo mundo dá um pouquinho de comida, uma água, né? E às vezes aquele cachorro mora lá a vida inteira. Tá criando e botando cachorrinhos na rua. Exatamente. Né? E aí a castração desses animais é muito interessante. Então, assim, eu acho. O gato é a mesma coisa, Rafa? O gato é até pior, né? Porque o gato entra no cio muito mais rápido. Ela entra no cio a cada 21 dias, né? A fêmea cadela entra no cio em média a cada 4 ou 6 meses. Então a gente tem um tempinho maior aí de uma cadela entrar no cio. Cria bastante também? E cria bastante, né? Então, assim, e uma fêmea, quando ela nasce, às vezes ela já entra no primeiro cio com 4 meses. Nossa, muito novinho, né? Então, aí, assim, você tem uma casa com um casal, em um ano... Em um ano você tem 50. E o procedimento de castração é igual, a cirurgia é igual. Tudo. Mas, porém, tem que ser mais dinâmico, né? Né? Tem que ter o cuidado e tem que, assim, muitas vezes o cão é mais fácil você fazer um pós-operatório, né? Porque você consegue dar a medicação. Sim. O gato é mais selvaginho. O gato, dependendo dele, é mais selvagem. Então, tem que fazer, às vezes, a aplicação de um antibiótico que dura mais tempo e assim. Mas eu acho, assim, que principalmente para gatos, as campanhas são para cães e gatos? São para cães e gatos. São para cães e gatos. Das vezes. Né? Eu acho que ainda o que peca é só essa. Tem que levar o dono ou uma pessoa levar esse animal. Comportamental. O animal muda um pouco, ele perde um pouco... Ele muda um pouco porque ele não vai ter o hormônio feminino e o hormônio masculino, né? Então, eu teoricamente, eu falo que a fêmea entra na menopausa e o macho na andropausa. Então, eles tendem, não quer dizer que a ficar mais sedentários, mais calmos e afins. Tendem, tá? Porque não são todos. Então, assim, vou castrar o animal porque ele é bravo. Não existe isso. Dele, às vezes é comportamental dele, né? Às vezes ele precisa realmente passar pelo especialista em comportamento, adestramento e afins para melhorar essa parte. A castração pode auxiliar um pouco, mas não quer dizer que vai mudar. A grande porcentagem da castração é para controlar a população, para não deixar o bicho sofrendo na rua, né? Exatamente. Quanto mais aumentar, pior né? A gente já vê que os estudos, né, antigamente se falava, se vai evitar muito a questão de câncer de mama. Não é tão assim como era antigamente, né? A gente diminui realmente porque a gente não vai ter o hormônio, mas não quer dizer que uma fêmea que é castrada não possa ter também o câncer. A sua orientação, castre. Castra o de forma caminho. Individualizada no momento correto pelo veterinário. Então, assim, qual que vai ser a idade que vai ser indicada pro seu pet? 1 ano, 2 anos, 3 anos... E assim vai. E não vai atrapalhar em nada, a vida dele vai continuar... Ele pode ficar um pouco mais calmo, como você disse. Pode ficar. Mas pode ter animais também que não precisam de ser feita a castração. Então, por isso que eu falo que é individual mesmo. Sim. E como eu disse, são assuntos e mais assuntos. Tenho certeza que vai ter um monte de dúvidas. O espaço é pequeno e o tempo é curto para esse assunto que tem 1000... tem muita braços, né? Mas, como é de costume do nosso programa, a gente vai deixar
o arroba da doutora Rafaela, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, tenho certeza que a vida dela é super corrida, dá aula, atende, dá curso, mas ela vai responder para vocês. Rafa, numa maneira geral, da grande população que é quem sofre, né? Aquela pessoa que tem o cachorrinho na casa dela e usa aquela ração barata, e o veterinário nem sempre é uma coisa muito barato. Existem atendimentos pelos órgãos públicos, tem essa preocupação com essa população que é um pouquinho menos sem recurso? Sim, na verdade, algumas prefeituras, por exemplo, aqui em Taubaté tem o hospital, ou a clínica gratuita, né? Em algumas outras cidades tem atendimentos também no próprio zoonose, no próprio abrigo municipal. Casa da Agricultura, essas coisas, né? Muitas vezes tem, por quê? Porque toda prefeitura tem um veterinário, né? Ele tem um veterinário que é responsável tanto pela vigilância como também pelos animais, esses animais e afins, toda a questão populacional. Então, alguns locais têm os atendimentos, sim, né? Porém, assim, qual que é a minha dica para pessoa que tem um pet, né? Tem ali uma poupancinha, alguma coisa para você conseguir fazer um cuidado desse animal. Já pense nisso, né? Porque, assim, pelo menos é importante deixar os cuidados básicos, né? Os cuidados básicos pelo menos uma vez ao ano, levar no veterinário para fazer uma avaliação e fazer a vacinação. Uma alimentação de boa qualidade, né? Então, ou seja, eu tenho vários tipos de ração que vocês falaram, né? No programa anterior. Sim. Qual ração que vai caber no meu bolso que funcione para o meu pet também. Uma orientação é tudo, né? Para você ter uma orientação, né? Hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, eu tenho uma consulta que chama consulta pediátrica, onde eu passo para o tutor todos os cuidados que ele pode ter com esse animal. Então, assim, a gente sabe que tem um custo, a gente sabe que tem tudo, mas quando você for adquirir um animal, tentar se planejar, né? Sim. Por quê? Porque custos vão acontecer. As prefeituras, tudo estão tendo uns cuidados maiores. E melhorou isso também, né? Melhorou essa questão. Porém, ainda falta muito, existe muito mais animal do que gente. Agora, é uma obrigação do Estado? Não é uma obrigação do Estado. Tá. A prefeitura, ela mantém um veterinário ali Porque o veterinário, ele é responsável por toda a questão de cadeia também de zoonose, né? Então, mas a pessoa, ela tem direito a esse acesso. Procure uma casa de agricultura, porque lá tem um veterinário. Sim, aqui no caso de animais de pequeno porte, no caso aqui é zoonose, no caso, por exemplo, de Pinda, é o abrigo que é o Cepatas. Se a gente pegar nas cidades grandes, né, Taubaté, Pinda, São José dos Campos, as zoonoses são eficientes, né? São órgãos muito bem montados, mas se você pegar nas pequenas cidades aí, na população bem simples mesmo, o acesso que eles vão ter é a Casa de Agricultura, os sindicatos, tudo, que já melhorou muito também. Estão atendendo, estão ajudando, né? Esses veterinários estão indo para lá, né? Todas essas cidades, até cidades pequenas, hoje em dia tem um veterinário concursado, trabalhando dentro, né, da área que é necessária naquele local. Mas, como você disse, não é nenhum absurdo também se a pessoa se programar, né? É o que você falou, vou ter uma programação, vou guardar um dinheirinho, entendeu? E perguntar, né? Eu acho que o que falta muito, que você falou no começo aqui, os Estados Unidos, tudo, é esse problema cultural que as pessoas vão atrás, vão procurar, né? A pessoa tem que conversar, né, Rafa? Tem que chegar, doutor, eu posso isso, não posso, o que eu devo fazer? O meu custo tá alto. Às vezes, numa dica, você pode ajudar essa pessoa, né? Olha, você está dando uma ração cara, pode dar essa aqui que também serve, não é isso? E hoje em dia o acesso de informação está muito melhor, né? Então você consegue ter acesso a informações de veterinários, né? Até por um YouTube, até por uma rede social. Então, por exemplo, na minha rede social tem inúmeras dicas para tentar ajudar as pessoas, para tentar mostrar para você que existem outras formas, para falar a importância, por exemplo, de uma vacina, né? Que antes a gente não tinha esse acesso, né? Que era só o que passava na televisão e acabou. As vantagens da internet têm suas vantagens e suas desvantagens. Né? Você saber procurar um bom profissional na internet vai te dar muita dica. Eu tenho certeza, se cair uma pergunta para você lá, você vai procurar. Sim. Pelo que eu te conheço, entendeu? Ajudar da melhor maneira possível. Às vezes uma simples dica já resolve bastante coisa. O problema daquele animal, né? A gente tá pensando no animalzinho, a pessoa não busca o recurso que ela pode ter para ajudar naquilo, né? Então... uma coisa que, por exemplo, o pessoal antigamente falava muito, onde come 2, come 3. Sim. Não, gente, onde come 2, pode comer 3, mas não cuida da saúde e não tem um tratamento adequado.
Hoje em dia, a gente não propiciar para esse animal cuidados gerais, alimentação de qualidade é considerado maus tratos. Sim, né? sim, E a gente já tem uma né? legislação bem grande em questão de maus tratos, você pode ser denunciado, vão bater na sua porta. A vigilância é popular hoje, todo mundo está olhando. Exatamente. Né? Hoje um cachorro dentro de um carro, num estacionamento de shopping, é um BO, né? Exatamente. Porque isso já criou, assim, uma síndrome, né? Todo mundo cuida, né? Isso então, é muito importante porque a gente consegue ver realmente que a legislação tá ali, a questão tá ali, a gente consegue melhorar bastante, né? Então, pensar muito bem nisso, né? Então, muitas pessoas denunciam, às vezes, quando tá tendo maus tratos, quando tá tendo... Às vezes, o animal fica amarrado, às vezes, o animal não tem acesso à água durante o dia. Isso é considerado maus tratos, né? Então, a gente sabe que vai bater lá, vão denunciar... E, às vezes, a pessoa tá praticando maus tratos sem inconscientemente, né? Inconscientemente, que falta uma dica, falta uma pergunta. Doutor, como é que eu forneço água pro meu animal, né? Olha, deixa tanto, vai beber tanto. A pessoa não tem esse nível de informação. Exatamente. Que eu sempre falo que a internet tem coisas boas e coisas ruins, entendeu? E cabe a gente saber filtrar e procurar o que é bom, o que não é. Por isso que eu falo, procure pergunte para as pessoas, esses vídeos que dão esse tipo de orientação. Eu acho que isso aí cada vez está mais esclarecido. Exatamente. E assim, o que você me fala um pouquinho agora, você como professora também universitária, e eu acompanhei você em muitos cursos, tudo. Quantos veterinários você já fez, já proporcionou para essa garotada? O que você me fala dessa garotada nova que está vindo, Rafa? Olha, o pessoal novo que está vindo, né, entrando na medicina veterinária ou acabando de se formar, eu falo que a faculdade hoje é só o primeiro passo, né? O ensino, ele está tendo que ser reduzido para caber dentro de um tempo menor, porque as pessoas não fazem só o estudo. Então, a grande parte hoje dos alunos, né, que eu tenho, tanto na graduação, na pós-graduação e nos cursos de capacitação, são pessoas que trabalham. A maioria trabalha e acaba estudando, né? Então, ou seja, comecem a procurar por fora, né? Porque hoje em dia, as graduações, os cursos, eles não estão dando todas as informações e tudo que deveria, às vezes, ser importante por falta de tempo e falta de possibilidade por causa de recursos menores, de tempo menor. Então, o estudo está tendo mais fácil acesso. E uma coisa que a gente vive nesse meio, que a gente acompanha tudo, na medicina veterinária é a mão na massa, né, Rafa? É no dia a dia, é ver, é procurar fazer o máximo de cursos possíveis, presenciais, isso ajuda muito. Se informar bastante, estudar bastante, né? Ir atrás de pessoas de qualidade. Deixam um pouco a desejar disso. Todas deixam a desejar, né? Até por causa disso, até porque a gente, como professor, a gente não consegue dar um conteúdo inteiro por falta de tempo. Tá? Então, antigamente, uma faculdade, né, que a gente tinha, que eram 8 horas por dia, hoje em dia são 3. Sim. Né? Uma faculdade que às vezes durava mais tempo, hoje dura menos. Né? Tinha laboratórios, hoje não tem mais. Hoje praticamente não tem tantos laboratórios. A legislação mudou também, então assim, né, são utilizados hoje em dia maquetes para fazer estudo. A gente não tem tanto acesso ao corpo vivo e afins, né? Anatomia, né? Anatomia, a legislação mudou muito desde a época que eu formei. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão saindo com essa deficiência e precisa procurar realmente a capacitação e estudo posterior. Então, eu falo que a faculdade hoje em dia não é tudo. Antes você se formava, você estava apto. Hoje você se forma, você precisa realmente procurar outras coisas para agregar valor ao seu trabalho. Sim, e hoje existe, né? Se procurar, tem, né? Existe muito, né? Na verdade, existe bastante curso, bastante prática. O estagiário é meio complicado, né, Rafa? Porque você acaba puxando um problema para você, né? O estagiário, a gente precisa tomar cuidado com quem que a gente vai trazer para ser estagiário também. Muitos locais, a gente tem a lei do estagiário também, que hoje em dia tem a obrigatoriedade de pagar, né, o valor do estagiário. Então, acaba que... Seguro e um monte de coisa, seguro e né? afins. Então, acabou que, às vezes, para o estudante, tá mais difícil dele achar estágio também. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade de quem tá... É o tutor que está te ensinando. Mas falta muito também nessas faculdades, investir um pouquinho mais em laboratório, em aulas práticas, né? Falta muito, né? Falta muito. Eles estão muito preocupados ali com o dinheiro do aluno e servindo pouco, né? Na sua época de faculdade era diferente. Era diferente, era bem diferente. Hoje em dia
tem essa questão praticamente com questão de financeiro. Uhum. E, assim, esse financeiro, às vezes, faz com que a faculdade, às vezes, nem seja 100% presencial. Sim. Né? Sim. Então, acaba que, como que dependendo da matéria, eu vou conseguir lecionar uma matéria online, né? Dá para ver na região aqui do Vale do Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, a quantidade de faculdades que tem hoje, né? A quantidade de faculdade que tem no Brasil, no estado de São Paulo, é maior do que tem nos Estados Unidos. No estado De São Paulo, nos Estados Unidos inteiro. Uhum. Né? No Brasil, é o país que mais tem faculdade de medicina veterinária no mundo. Uhum. Né? Então, ou seja, o tanto de pessoa que está saindo daí, né, saindo para o mercado, muitas sem capacidade, realmente, né? E assim, muitas sem capacidade e sem vontade, né? Isso que me deixa mais triste aí com a educação. Sim, Mas sim. aí eu acho que a educação também vem de trás, né? Não é só da faculdade. Já Ah, começa sim. lá de trás, Base, com a falta, né, né, do interesse realmente, né? Voltamos ao problema cultural, né? Desde o começo. Exatamente. Gente, eu sei que é triste, mas vamos chegando ao fim. O assunto aqui, se a gente for levar, vai longe. Então eu deixo prometido para vocês que a gente ainda vai ter muitos bate-papos com a doutora Rafaela. Estou pensando até em fazer aqui uma parceria com ela, sei lá, uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses, a gente pegar algumas perguntas do telespectadores e bater um outro papo novamente, que é muito enriquecedor, e as pessoas ter esse tipo de conteúdo que a gente está procurando passar de uma maneira simples, que atinja todo mundo, entendeu? Eu agradeço a sua presença, muito obrigado mesmo, tá? E a doutora Rafaela vai ficar aqui, o @ dela, qualquer dúvida pode entrar em contato. Foi super prestativa aqui com a gente e vamos terminando por aqui. Deixe o seu adeus, Rafa. Eu agradeço novamente, né? Tá aqui com vocês. Qualquer dúvida podem me chamar, podem perguntar, eu estou à disposição. E é isso. Doutora Rafaela Dalpiero, obrigado pela presença. Obrigada a você.